Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Fabão Palmeirense e hoje eu trago notícias aqui para vocês referente a possíveis chegada de jogadores aí para a posição do Alan. Uma reposição? Será que realmente o Palmeiras precisa de uma reposição para o Alan? No vídeo anterior eu disse que o Palmeiras já tem esse jogador no elenco do Abel Ferreira. Trata-se do John Arias, né? John Arias pode jogar ali pela direita. Não precisa contratar ninguém agora. Contratar um cara para chegar e, por exemplo, e não jogar igual o Felipe Anderson. Palmeiras tem o Paulinho também fora. Paulinho vai jogar também nesse time. Apesar de a gente ficar preocupado, né, com a questão do Paulinho lesionado, volta, machuca de novo. Infelizmente, pessoal, galera, quando o jogador ele fica muito tempo parado, faz uma cirurgia, ele fica muito tempo parado, essas lesões, pequenas lesões que acontecem de músculo, é normal, é muito tempo parado, e depois o cara é exigido fazer algum esforço físico maior, acaba arrebentando o cara. E o Paulinho tá acontecendo isso, né? Tá com uma lesão aí agora, já tem acho que duas semanas, né? 3 semanas fora. Tá treinando. E agora eu acho que o Abel só vai colocar ele ali, né? Quando realmente ele tiver condições, né? Pelo menos de ficar no banco. E uma contratação que eu, no meu modo de ver, que chegaria é o Luiz Henrique. Só que os valores são muito altos, né? O Palmeiras não vai pagar 40 milhões de euros no Luiz Henrique vendendo o Alan pelo mesmo valor. Seria muita incoerência, muita falta de tato, né, com as finanças do clube. E a Leila a gente sabe que ela não é isso. Ela não faz isso. Certo, galera? Vou falar aqui pra vocês também tem a situação do goleiro que chegou aí, né? Goleiro da Portuguesa. Quando me chegou a notícia, me falaram que era uma aposta, o goleiro de 28 anos. Enfim, vou falar aqui nesse vídeo também. Galera, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com mais palmeirenses, com seus amigos. E bora lá pro vídeo para não ficar muito longo e sem enrolação. Vamos falar logo da venda do Alan, né? O Alan já não joga mais pelo Palmeiras. Fez seu último jogo aí diante do Vasco da Gama no domingo, quando o Palmeiras venceu por 4-1. Com uma assistência, né? Com 2 gols de Flaco Lopes. Um do Tigrinho, nosso Vitor Roque, de pênalti. E também do Maurício, com uma assistência do Andrés Pereira. Certo? E o Alan fez seu último jogo aí. Boa sorte pro Alan. Palmeiras vendeu o jogador aí por 40 milhões de euros. Mais 5 de metas a serem alcançadas. Bônus e prêmios. E alguma venda que o Palmeiras possa fazer. Que o Manchester City, se vender o jogador aí lá na frente, o Palmeiras tem uma porcentagem aí em futuras vendas também, certo? E a questão do Arthur eu trouxe para vocês aí, que a Fiorentina fez uma sondagem, né, uma proposta de 13 milhões de euros, e o Palmeiras recusou. E tem a informação aqui também, pessoal, a questão do Luiz Henrique, eu já falei para vocês, né, troca pelo Alan não é legal. Do Elinho, o nome do jogador também apareceu como uma possível, uma possibilidade, né? Um possível substituto aí para o Alan. Mas a diretoria não está buscando novos reforços nessa semana. Igual eu falei aqui, o Palmeiras não vai contratar um jogador desse Elinho, que foi falado aí, outro jogador que... Sabe, esse tipo de jogador que vai chegar para compor o elenco? O Palmeiras não precisa disso. Se o Palmeiras contratar agora, tem que ser um jogador grande. O Palmeiras precisa de um lateral direito e de um goleiro. Vendeu o Kaique e trouxe esse goleiro da Portuguesa, de 28 anos. O mercado da bola do Palmeiras, às vezes, faz algumas movimentações que a gente não entende. Será que é algum favor que o Palmeiras ficou devendo lá atrás? Algum empresário? Essas coisas podem ser questionadas também, né? Porque um goleiro de 28 anos, na Portuguesa, jogando Série D,
O Palmeiras estava com o Kaique, o garoto da base. Não dá pra entender, né, galera? Vamos continuar aí, porque é muita informação que não chega, né, pra gente. A gente fica meio preocupado. Será que estão usando o Palmeiras? Enfim. Recentemente, com o nome ventilado no Palmeiras, o volante Arthur, ex-Grêmio e ex-Juventus, está fechando o contrato com o Santos. Menino Neymar já é amigo dele lá, né, de muitos anos aí, de jogar na seleção. Tá levando o Arthur lá pro Santos. É uma boa contratação, né, pro Santos. Se for viável, né, se não for ganhando o salário que ele tava pedindo de 2 milhões de reais, acho que lá no Santos, o Santos não tem condições de pagar, só se o Neymar bancar aí, o pai do Ney aí, bancar essa contratação pro Santos, né? Porque o jogador tá livre no mercado, só teria que arcar com os salários do jogador, que é na casa de 2 milhões de reais. Muita grana, hein? O Santos não tem essa grana toda aí. Vamos lá. O Palmeiras finalizou nesta terça-feira a contratação do goleiro Bruno Bertinato. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Que estava na Portuguesa, um arqueiro de 28 anos. Passou por exames médicos e conheceu a estrutura da academia de futebol e assinou um vínculo com o Verdão até o final da temporada de 2026. É uma contratação que a gente não entende, mas eu vi alguns lances dele lá na Portuguesa, Série B, Série D, algumas defesas. Só não mostraram os lances que eu vi dele saindo jogando com os pés, né? É isso que o Palmeiras precisa, de um jogador que saiba dominar, tipo o Rossi do Flamengo. Você já viu o Rossi do Flamengo repondo a bola? É coisa de outro mundo. Muito bom na reposição de bola. Também embaixo das traves ele tá meio ruim, né? Mas repondo a bola, acho que não tem ninguém melhor que ele. O Everton, que era do Palmeiras, também faz essa reposição muito bem com os pés. No tempo de Rogério Ceni ali, né? O Rogério Ceni, que foi o pioneiro aí nessas questões aí de goleiro sair jogando, né? Com os pés, bater falta. E o Rogério Ceni, muita habilidade com os pés ali, né? Fazia a reposição muito bem. E aí, alguns goleiros surgiram, mas o Rossi do Flamengo, acho que é um dos melhores que tem aqui no Brasil, hein? Que faz essa reposição muito bem. E esse goleiro eu não vi fazendo isso. Enfim. Aí o Palmeiras contratou esse jogador e vai ter uma avaliação aí durante essa temporada. Não sei, hein? Seguinte, galera, agora um assunto sério, muito sério. Um assunto que a Leila Pereira, Anderson Barros, vocês precisam tomar uma providência em relação a essa questão. Porque se o Palmeiras não reverter isso, vai ser uma questão que o clube vai ficar muito fraco na Conmebol e vai ficar muito mal visto. Porque o ano passado teve jogador aí que foi cancelado o cartão vermelho por um lance desse aqui que não tem nem comparação. O lance tô falando do Andrés Pereira. Ele foi punido no jogo contra o Cerro Porteño, primeiro jogo, por um lance que nem merecia ter sido o cartão vermelho. Não merecia. O cara marcando ele ali, ele correndo ali no ataque, ele dá um tapa no braço do cara. Poderia tomar um cartão amarelo? Sim. Ou não. Porque é lance de jogo. É lance de jogo. Foi expulso. Não jogou o jogo de volta contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. O Palmeiras foi muito prejudicado nesse lance. E o Palmeiras não conseguiu reverter. E o que aconteceu agora? Eles não satisfeitos, porque o Palmeiras passou, né? Puniram o jogador com 2 jogos. Um ele cumpriu, né? Diante do Cerro, que é o jogo da suspensão. E o outro agora no jogo de ida contra a LDU. Aqui, ó. Andrés Pereira foi suspenso com 2 jogos pela Conmebol por conta da expulsão contra o Cerro Porteño. O jogador já cumpriu um jogo,
Lamentável. Mas ficará de fora da partida de ida contra a LDU. E aí? O que o Palmeiras vai fazer nessa situação? Qual é a força que o Palmeiras vai mostrar em relação a isso? Vai ficar por isso mesmo? Não tem o que fazer? O Flamengo conseguiu reverter um cartão vermelho lá do Plata, se eu não me engano, no ano passado. E aí, Palmeiras, você não vai conseguir fazer a mesma coisa? 2 jogos por um lance que nem vermelho, nem deveria ter sido expulso. O Andrés Pereira. Essa Conmebol tá de brincadeira. Aí quando chegar lá no final do ano, quando o Palmeiras for questionar alguma coisa, vão falar que o Palmeiras... Olha, o Palmeiras é beneficiado, o Palmeiras é beneficiado. E agora? O que vão fazer? O que vão falar em relação a essa covardia que estão fazendo com o Palmeiras e com o Andrés Pereira? Punindo um jogador que nem merecia ter sido expulso. Pegou 2 jogos. Já cumpriu um e vai cumprir o outro no jogo de ida. Um jogo importantíssimo de quartas de finais de Libertadores. Um jogador da importância do Andrés Pereira fora. E o Palmeiras não vai fazer nada. Leila, Anderson Barros, pega o avião e vai lá na Conmebol agora. Amanhã, hoje. Lamentável. O que estão fazendo com o Palmeiras nessa situação é não querer que o clube avance. O Palmeiras no ano passado já foi prejudicado e muito na Libertadores naquela final contra o Flamengo. O Palmeiras seria o campeão da Libertadores 2025. Daquele lance que o seu Pulgar era para ter sido expulso, que ele quase arranca a perna do Fux e o juiz não deu nada. E quem é o beneficiado? É o Palmeiras? Ano passado não, né? E aí, Conmebol? E aí, Leila? Abel? Anderson Barros? O que vocês vão fazer? Vão ficar quietinho? Mais um ano o Palmeiras prejudicado? Ano passado aquele título era nosso. Com um jogador a menos, se fosse expulso o seu Pulgar, naquele lance que o juiz não fez nada, quase arrancou a perna do cara lá e não foram nem no VAR, foi. E aqui pode vir o flamenguista mimizento chorar. Vocês foram beneficiados no ano passado e ficam falando que é o Palmeiras. Esse é o segundo ano que o Palmeiras está sendo prejudicado pela Conmebol. Lamentável. Enfim, galera, é isso que aconteceu. O Andrés Pereira, até esse momento que eu gravo o vídeo, está fora do jogo de ida contra a LDU, quartas de finais da Libertadores. E vamos ver o que o Palmeiras vai conseguir fazer aí, porque o lance não era nem para expulsão. E agora julgaram e o cara pega 2 jogos. Lamentável. Eu não vou fazer um gesto aqui porque é perigoso eu ser cancelado. Mas enfim. O ano passado, aquela Libertadores era do Palmeiras, né? E quem foi o beneficiado? A gente sabe quem foi. Enfim, galera, fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e avante palestra. É nóis, galera!